Boa noite, galerinha, tudo bem? Vamos resolver essa questão aqui do Enem 2025, ok? Ele diz que o bioma cerrado é caracterizado por apresentar ampla e natural diversidade de espécies vegetais. Nos últimos tempos, o homem vem modificando esse cenário pela inserção de plantas exóticas nesse ambiente. Então, a gente tem aqui uma modificação antrópica, ou seja, causada pelo ser humano, que é a inserção, né, de plantas, espécies exóticas nesse ambiente, ou seja, espécies que não são dali, são de outro ambiente. Exemplo disso é o cultivo do capim-gordura. Então ele traz aqui especificamente qual foi a espécie, nesse caso, introduzida. Nativo do continente africano e utilizado nesse tipo de ecossistema como forma de pastagem. É importante ressaltar que essa espécie vegetal é capaz de se espalhar por grandes áreas devido à sua agressividade e poder competitivo. Antes da gente partir aqui para o final do enunciado, para a pergunta e para as alternativas, a gente já pode fazer a interpretação do seguinte: bom, o homem, né, o ser humano, trouxe o capim-gordura do continente africano, né? E devido à sua agressividade e poder competitivo, ou seja, esse capim-gordura, ele começa a competir com as espécies que já estavam ali naquele ambiente, né, naquele hábitat, e ele começa a ganhar espaço no ambiente, né, a se espalhar por grandes áreas, ok? Aí ele pergunta: em longo prazo, essa ação do homem, ação antrópica, pode gerar qual consequência? Pessoal, se você estudou certinho espécies exóticas em ecologia, você vai resolver numa boa essa questão, né? Porque se o capim-gordura ele tem alto poder competitivo, né? É agressivo. Tem algumas espécies que produzem ácidos que matam as raízes de outras plantas, né? Ou seja, vegetais que disputam o ambiente, né? O local, né? Porque o espaço, ele também é um recurso, né? O que é recurso em ecologia? Tudo que se conta, tudo que pode acabar, né? Então as espécies elas disputam, podem disputar por recurso. Pode ser um alimento, pode ser espaço, né? Espaço acaba, é uma questão física. Então se a espécie chega exótica e começa a competir por espaço naquele ambiente e a ganhar, ter um poder competitivo maior do que outra espécie, ela vai começar a eliminar aquela espécie. Aquela espécie começa a ter uma tendência a entrar num processo de extinção, de eliminação daquele ambiente, ok? Então, a tendência é a D aqui, né? A alternativa D, que é diminuir as espécies nativas do bioma, né? Então, a introdução de espécies exóticas geralmente leva a um poder competitivo, a uma predação, né, de espécies que já estavam ali, né? Diminuindo assim a riqueza do ambiente, a biodiversidade. Quando eu falo diminuir a riqueza, eu falo que essa espécie que é introduzida, ela começa a eliminar espécies que já viviam ali, espécies nativas. Então, riqueza é o que? A quantidade de espécies de um ambiente. Eu diminuo a riqueza ao eliminar espécies naquele ambiente, né? Devido à alta competição, poder competitivo. Tem outras alternativas aqui, mas se você analisar bem, não estão corretas, né? Diversificar nicho ecológico não seria diversificar, né? Porque veja, essa espécie, geralmente espécie exótica, né, que se torna invasora, ou seja, que causa um impacto ruim, negativo no ambiente em que ela chega, ela não vai diversificar nichos ecológicos, porque partindo do princípio que ela diversificaria nichos ecológicos, ela estaria ajudando ao ambiente a estar mais até diverso, né? A outras espécies poderem conviver. E não é isso que ela faz. Ela elimina, né? Ela compete com espécies e elimina espécies. Então isso aqui seria algo positivo para o ecossistema. E na verdade o que ela causa é algo negativo para o ecossistema, ok? Assorear as nascentes do biomas também não tem nada a ver. Dificuldade não tem nada a ver. Essas alternativas aqui, em relação ao texto e ao conteúdo de ecologia, não tem nada a ver nessa questão aqui, né?
Não está dizendo aqui que essa espécie causou o assoreamento das nascentes. Não está dizendo que essa espécie aqui dificultou a infiltração de água na terra, ok? É preciso ter o conteúdo estudado em sala de aula de ecologia e também interpretar, analisar a questão para responder corretamente, ok? Galera, muito obrigado aí. Até a próxima questão. Valeu!